Olá, que bom te ver por aqui. Isso mesmo, seja constante e vamos juntos até o final. Vamos relembrar aqui um pouquinho as aulas passadas? Nós falamos sobre a divisão da Bíblia, certo? A Bíblia é dividida em duas partes, Novo Testamento e Antigo Testamento. Nessas duas partes, a divisão ali dos grupos de livros e os seus temas. Então, nós estudamos o Antigo Testamento e o nome ali de cada grupo daqueles livros, né? Então, nós estudamos os Pentateucos, né? Que foram os cinco primeiros livros. Depois falamos sobre os livros históricos, falamos sobre os livros poéticos, profetas maiores e menores. Aí a gente deu uma pausa para falar sobre um fator histórico, que agora vai facilitar muito a sua leitura no livro de Reis e nos livros dos profetas. Agora vamos falar sobre a divisão do Novo Testamento. Então pega aí a sua Bíblia, na parte do sumário, nós vamos ali ligar de Mateus a João. De Mateus a João são os livros evangelhos, que falam sobre a vida de Jesus. Então, por isso que eu falo que é importante você começar a sua leitura do começo, porque agora está falando sobre a vida de Jesus. Mas por que Jesus tinha que vir? Por que ele tinha que morrer por nós na cruz? Então, você vai entender tudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento das promessas. Então, você vai ver lá no livro de Isaías, ele falando sobre a vinda de Jesus. E Mateus, o nascimento de Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João vai narrar o quê? Vai narrar a vinda de Jesus, os milagres, as parábolas, a morte e a ressurreição de Jesus. Você vai observar, quando você começar a ler, que você vai ver muitas histórias, parábolas repetidas. Sim, é normal. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João tá narrando a mensagem central, que é Jesus, certo? Mas cada um com seu ponto de vista e com um público-alvo diferente. Então, por exemplo, Mateus, ele andou com Jesus. Então, Mateus, ele viu os milagres. E ele estava escrevendo ali para os judeus, né? O cumprimento da profecia. Ele estava falando ali sobre a morte e a ressurreição, que ele andou com Jesus, ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus ressuscitar. Marcos e Lucas, eles não foram discípulos de Jesus, mas eles narraram ali segundo histórias e pesquisas que eles fizeram. Então, tem essa diferença na hora de escrever. Outra coisa, Mateus, ele era cobrador de impostos. Já Lucas, ele era médico. Então, você tem que concordar que o ponto de vista ali e a forma de expressar era diferente. Então, você vai encontrar histórias repetidas, mas às vezes com mais detalhes, às vezes com menos detalhes, mas sempre a mesma mensagem central, que é Jesus, ok? Então, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida de Jesus. Mas observe, quando você lê o livro de João, que ele é o que tem menos conteúdos repetidos, né? Ele tem ali a mensagem central, o amor de Jesus. Qual o versículo mais conhecido? João 3,16, né? Que fala sobre o amor de Deus, que ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Então, o livro de João, ele vai repetir menos as coisas que está nos outros livros, mas ele também é o livro que narra ali a vida de Jesus. Então, você vai colocar de Mateus a João, os evangelhos, né, que narra a vida de Jesus. Já o livro de Atos é um livro histórico. E o que vai falar no livro de Atos? O livro de Atos vai falar sobre o crescimento do cristianismo, a perseguição dos cristãos e a conversão de Paulo. Quando você lê o comecinho do livro de Lucas e o comecinho do livro de Atos, você vai saber que Atos é continuação do livro de Lucas, foi o mesmo escritor. Então, o livro de Atos vai narrar toda essa história do cristianismo
como que esse cristianismo foi se espalhando para hoje ter chegado até nós, né? E vamos dar uma pausa aqui nessa divisão aqui. Quando você lê o livro de Atos, ore para que o Senhor venha se revelar a você de uma forma diferente. O Senhor, ele fala através da Bíblia, né? A Bíblia é a revelação do próprio Deus a nós. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos observar o quanto esses apóstolos sofreram para que esse evangelho chegasse até nós. E o quanto nós fazemos pouco, né? Fazemos muito pouco diante de tudo que eles passaram, sofreram, e para espalhar o evangelho, para levar o amor de Jesus. E hoje nós fazemos muito pouco diante de tantos recursos que hoje nós temos e eles não tinham naquela época. Amém? Voltando aqui, depois do livro histórico, que é o livro de Atos, você vai encontrar as cartas paulinas. E aí você vai ligar de Romanos até 2 Tessalonicenses. Você vai ligar aí de Romanos até 2 Tessalonicenses, que são cartas paulinas, que Paulo escreveu direcionado a igrejas. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, ele escreveu a carta de Efésios, né? O povo de Éfeso, Efésios. Então, ele escreveu para essa igreja, direcionada a esse povo. Já as cartas de Paulo, porque tem cartas paulinas e as cartas de Paulo. Por quê? As cartas de Paulo, você vai ligar aí de 1 Timóteo até Filemon, não era para igrejas, mas para pessoas. Então, exemplo, Filemon. Filemon ele não estava escrevendo para uma igreja, estava escrevendo para uma pessoa, ok? Depois vamos às cartas gerais, né? As cartas gerais não foram escritas por Paulo, mas ela nos ensina muito e não foi ali direcionada para uma pessoa específica. Então, nós aprendemos com essas cartas muita coisa, e eu quero dar um exemplo no livro de Tiago. Tire um tempo para estudar o livro de Tiago, que fala sobre a língua, né? Um órgão tão pequenininho que nós não conseguimos controlar. Então, essas são cartas gerais que você vai ligar aí. De Hebreus até Judas, tá? Depois vem Apocalipse. Você vai colocar aí o livro da Revelação. E quem escreveu o livro de Apocalipse? João. João que escreveu o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse você vai encontrar a esperança de dias futuros, as promessas de dias difíceis e virão também a tribulação. E depois o arrebatamento. Então isso você vai encontrar no livro de Apocalipse. Também é um livro lindo, tá? Ore a Deus para que Deus te dê sempre entendimento em cada livro que você lê. E leia com atenção. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar as escrituras. E examinar não é ler por ler, não é ler de qualquer jeito. Nós não podemos ler a palavra do Senhor do mesmo jeito que nós lemos uma revistinha. A palavra do Senhor é a revelação daquilo que Deus quer nos falar, nos mostrar. Então, a Bíblia, ela é viva. Aquelas palavras ali são vivas. E o Senhor fala a nós, através da palavra. Nós falamos com Deus como? Através da oração. Deus fala com a gente como? Através da sua palavra. Então, o que você precisa saber para a sua vida está aqui na palavra. Então, sempre que você for ler a Bíblia, antes ore a Deus para que Ele venha te dar entendimento. Amém? Então, aqui falamos sobre a divisão ali dos grupos do Novo Testamento. Já falamos do Antigo Testamento e agora, na próxima aula, vamos estudar na prática um livro. E eu escolhi para estudarmos juntos o livro de Filemon. É um livro curtinho, que vai ser edificante. Amém?